Bem-vindo à 334ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é o jogo do telefone. Já ouviste falar do jogo do telefone? Hoje quero-te falar do jogo do telefone, também conhecido como o jogo do telefone estragado. Li que no Brasil é conhecido como o jogo do telefone sem fio. E com o surgimento da era digital surgiu uma variante, conhecida como o Gartic Phone, um jogo online gratuito, que combina o clássico jogo do telefone estragado com o Pictionary. O jogo do telefone estragado é um jogo tradicional que ilustra como uma mensagem pode ser alterada à medida que passa de pessoa para pessoa. Funciona assim. Um grupo de pessoas coloca-se em fila ou em círculo. A primeira pessoa inventa uma frase e sussurra, em voz baixa, em segredo, ao ouvido da pessoa seguinte. Cada participante transmite a mensagem apenas uma vez e também em voz baixa, em segredo, ao participante seguinte. A última pessoa finalmente diz em voz alta aquilo que ouviu. Depois a primeira pessoa diz a frase com que iniciou a mensagem e todos a comparam com a frase final com que a mensagem chegou ao último. E todos veem como aquela foi alterada. Na maioria das vezes a mensagem chega ao fim bastante diferente da inicial, porque cada pessoa pode ouvir mal uma palavra, esquecer parte da mensagem, interpretar incorretamente aquilo que ouviu, substituir palavras por outras semelhantes e por aí fora. A piada deste jogo reside exatamente na comparação entre a mensagem original e a que chega ao fim. Ao ser sussurrada, a mensagem original é quase sempre mal compreendida. Uma palavra pode ser, como eu disse, trocada por outra parecida, ou a frase pode ser resumida e mesmo alterada. Este efeito de deturpação sucessiva faz com que a frase final seja, na maioria das vezes, diferente da inicial, tornando-se, na maior parte dos casos, hilariante e, portanto, provocando o riso e até boas gargalhadas. Para além deste resultado de provocar o riso, também serve para demonstrar como a transmissão oral sucessiva pode introduzir alterações numa mensagem, deturpando-a e adulterando-a. Eu sou militar, fuzileiro, e apesar de já ter passado à situação de reforma, continuo a ser fuzileiro. Os fuzileiros têm uma máxima que diz: fuzileiro uma vez, fuzileiro para sempre. Portanto, continuo a ser fuzileiro. E não apenas por causa da máxima, mas porque não perdi a veia, mantenho o conhecimento, o adestramento, a fibra. Este tipo de comunicação, usado em tom de brincadeira no jogo do telefone estragado, foi sempre usado nas Forças Armadas de forma séria, tendo o nome passa-palavra. Na tropa, este tipo de comunicação é usado normalmente em coluna militar. Em coluna militar, a piada para fazer passar uma mensagem em voz baixa de uma ponta à outra da coluna, de militar para militar. A mensagem dada no início da coluna é passada de boca em boca até à retaguarda ou vice-versa. Embora na gíria popular a este tipo de mensagem possa ser atribuído o nome de telefone estragado, o termo técnico-militar correto para esta ação é o passa-palavra. O seguinte exemplo é frequentemente utilizado em cursos de liderança e comunicações para demonstrar como uma mensagem pode degradar-se quando é transmitida de forma oral, de pessoa para pessoa. Isto costuma ser muito enfatizado aos militares para que tenham cuidado com o rigor na transmissão do passa-palavra. Eis este exemplo, que começa com o primeiro da coluna de uma companhia. Cito: o comandante diz que amanhã, às 8 horas, haverá um eclipse de sol. É um fenómeno raro. A companhia reúne no campo de instrução para observá-lo. Quem quiser pode usar óculos escuros. Quando a mensagem atinge o último da coluna, este entendeu assim: amanhã, às 8 horas, usem óculos escuros no campo de instrução para verem um fenómeno raro, o eclipse do comandante. Este método tem um funcionamento muito semelhante ao jogo do telefone estragado, com a diferença de que no contexto militar a mensagem é normalmente curta, padronizada e repetida de forma rigorosa para reduzir o risco de erros. Talvez te estejas a interrogar neste momento para que é que eu estou com esta conversa aqui. Dirás que nem és militar. É verdade, mas alguns dos que me ouvem são. Em qualquer caso, falo disto para que todos conheçam a confiabilidade, a credibilidade, a fidedignidade e a idoneidade da Bíblia. Já vais perceber. Ao contrário do que acontece numa coluna militar, em que uma ordem é transmitida de homem para homem ao longo da coluna, a mensagem da Bíblia não foi transmitida assim, como ao telefone estragado. A Bíblia preserva e salvaguarda a mensagem original em manuscritos de múltiplas testemunhas, não por uma cadeia descontrolada de memorização. É importante que saibas isto. Muitos encaram a Bíblia como um jogo histórico do telefone estragado. Pensam que não é digna de confiança. Pensam que o Senhor Jesus Cristo disse coisas aos seus apóstolos há milhares de anos e que estes disseram-nas a outros e que estes outros as disseram a outros ainda e assim sucessivamente.
As pessoas pensam que aquilo que temos hoje está já tão distorcido em relação ao original que se riem de quem afirma saber com certeza aquilo que Deus disse. Até muitos chamados cristãos pensam que houve tantos erros na transmissão que a sua tarefa é reconstruir a verdadeira história 2000 anos depois. Exceto que estão enganados. A Bíblia não é como o jogo do telefone estragado. O que tira a piada ao jogo do telefone estragado é quando a primeira pessoa escreve a mensagem e a passa à seguinte enquanto a segreda, e assim sucessivamente. Cada pessoa na cadeia pode comparar aquilo que pensa ter ouvido com aquilo que está escrito e que tem na mão, assim preservando com rigor a mensagem original. É por isso que os bilhetes e hoje as mensagens de texto são o método de comunicação preferido em toda a parte. Obviamente, a transmissão oral por si só não é digna de confiança. A mensagem do cristianismo encontra-se num livro que os crentes ao longo do tempo têm consultado para se certificarem de que a mensagem que têm ouvido está de acordo com o original, com aquilo que foi escrito, a Bíblia. Quando as igrejas não acreditam na Bíblia, nem a usam, a sua mensagem torna-se numa espécie de jogo de telefone estragado. Infelizmente há muitas assim. A sua mensagem deixou de ser a mesma que existia no princípio. Essas igrejas são perigosas e, lamentavelmente, são as mais populares. Como é que é possível? Só fazendo da Bíblia a autoridade final sobre aquilo que Deus disse é que qualquer crente pode ter confiança de que aquilo que foi inspirado por Deus foi fielmente preservado. A Bíblia não diz ouviu-se, mas antes diz está escrito. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse quando andou cá neste mundo. Os críticos que afirmam que a Bíblia teria sido transmitida como um jogo de telefone estragado fazem uma comparação que é historicamente inadequada, incorreta, errada mesmo. No jogo do telefone estragado, cada pessoa depende apenas da memória de uma única pessoa anterior e a mensagem não pode ser confirmada. Já os livros da Bíblia, chamados manuscritos, foram escritos e copiados à mão por testemunhas oculares, sendo deste modo multiplicados por toda a parte e comparados entre si, o que permitiu preservar o texto com elevado grau de confiabilidade e de fidelidade. Por isso, a transmissão do texto bíblico é muito diferente do funcionamento do jogo do telefone estragado, estando garantida a sua integridade e a sua confiabilidade. No jogo do telefone estragado, cada pessoa ouve apenas uma vez, não podendo confirmar a mensagem e dependendo exclusivamente da memória. Já a Bíblia, por ter a sua mensagem escrita, garante a integralidade da mesma. A sua transmissão histórica é muito diferente do jogo do telefone estragado. A Bíblia merece toda a nossa confiança sem reservas. Quanto mais te debruçares sobre este assunto, em estudo e análise, mais confirmarás aquilo que acabo de dizer. É por isso que já no tempo do Senhor Jesus Cristo, quando um certo doutor da lei um dia lhe perguntou, por outras palavras, o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna, o Senhor respondeu-lhe, o que está escrito? Como lês? Lemos isto em Lucas 10, 25 e 26. Esta é a razão porque digo sempre aqui neste programa, que se quiseres ser salvo, deves atentar para o que está escrito na Bíblia, particularmente em Atos 16:31, que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A mensagem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, é absolutamente fiel, fiável e credível. Está escrita em Atos 16:31 na Bíblia. Não sofreu alteração, não está deturpada. Por que esperas para crer? É o farol que